Bem-vindos ao nosso canal Contos de Clima. Vamos relembrar que nas nossas últimas aulas nós vimos e falamos sobre a introdução aos estudos históricos. Mas hoje nós vamos continuar, prosseguir e começar então finalmente a falar de história. Antes, porém, de começarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, deixe a sua pergunta lá nos comentários e, claro, se você gostar, deixe o seu joinha, seu like lá ao final do nosso vídeo, ok? Muito bem, as três perguntas que a pessoa mais se faz são: de onde viemos, quem somos e para onde vamos? Se você não se fez essas perguntas, com certeza em algum momento da vida você vai fazer. E é para responder a primeira delas que nós vamos começar então falando a nossa história. De onde viemos? Então, como tudo começou? Há várias explicações para isso. Porém, vamos usar uma das mais conhecidas, vamos começar pela mais aceita, que são as explicações religiosas. Elas se baseiam numa teoria chamada de criacionismo. Criacionismo vem de criação, ou seja, um deus ou vários deuses criaram a Terra. A tradição judaico-cristã se baseia no que está escrito lá no Gênesis. Diz que no início a Terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre ela. E em cada dia Deus fez um dos aspectos da Terra: o céu, o mar, a terra, as plantas, os animais, até que fez o homem que dominou sobre todos eles. Mas essa não é a única religião que fala sobre o mundo que foi criado por deuses. Para os indianos, por exemplo, o mundo foi criado por uma deusa chamada de Vishnu e será destruído por outra deusa, Shiva, aquela cheia de braços que você vê nas estátuas lá. Também aparece no Mortal Kombat, né? Bom, os astecas já tinham uma outra ideia. Para eles, o mesmo Deus que criou o mundo é o que vai destruir. Chamavam ele de Quetzalcoatl, a serpente emplumada, o mesmo Deus que os maias chamavam de Kukulcã. Então, o mesmo Deus que criou a terra, enganado por seu irmão e que levou os humanos a embebedá-lo, ele fez algo que se envergonhou e ele foi embora. E o dia que ele voltasse, ele a destruiria. Todas essas religiões, então, falam que um Deus ou vários deuses criaram o mundo e esses mesmos deuses um dia irão destruí-lo também. Mas a ciência tem outra explicação para isso. Segundo a ciência, 4,5 bilhões de anos atrás, ocorreu uma explosão. Uma estrela morreu, repuxou toda a sua massa, criando uma pressão enorme até que ela explodiu, lançando os seus pedaços em várias direções, numa velocidade enorme pelo espaço. Um desses pedaços de estrela veio perdendo força até que parou onde hoje está o nosso planeta. Esse pedaço então de estrela no início era uma bola de fogo incandescente. E devido a várias mudanças no clima, substâncias químicas, foram mudando sua atmosfera, fazendo com que surgissem novos elementos que não existiam, desaparecendo outros que existiam, e assim começou a dar uma delimitação para surgir a vida neste local. Os gases formaram uma atmosfera e choveram durante 60 milhões de anos seguidos, que teria formado os nossos oceanos. Nesses oceanos, através de processos químico-físicos, principalmente elétricos, começaram a fervilhar as primeiras vidas unicelulares, que começaram a se juntar formando vidas pluricelulares, formando então os grandes peixes e algas marinhas. Com o tempo e o desenvolvimento, essas algas começaram a sair para fora da Terra. Os peixes que comiam as algas começaram a vir atrás, formando os primeiros répteis e depois os primeiros seres que passaram a viver fora da água, na Terra. Assim se formou a grande fauna dos dinossauros, que teria existido até mais ou menos 60 milhões de anos atrás, quando um grande meteoro caiu, matou todos eles. Os sobreviventes tiveram que continuar evoluindo para se adaptar,
se esconderam embaixo da terra para fugir da radiação, da explosão que se espalhou por toda a superfície. E então, os menores, os mais adaptados, foram os que sobreviveram, dando origem a novas espécies que surgiram depois disso. Entre elas, veio a espécie dos hominídeos, que continuou evoluindo até chegar no homem moderno. Existem ainda outras pessoas que acreditam que a vida na Terra não surgiu espontaneamente e também não foi criada por deuses. Que seres de outros planetas trouxeram os nossos ancestrais ou algum tipo de vida que depois se desenvolveu aqui e evoluiu para o ser humano. As teorias dos ufólogos hoje já têm muitos créditos e várias hipóteses com provas relativas, então não podemos descartá-las. Antes de mais nada, vamos lembrar, estou dizendo que a teoria criacionista está certa? Ou a evolucionista? Ou a dos ufólogos? Não. Quem estava presente perante os deuses, ou o Deus que criou o mundo, para poder comprovar e dizer que necessariamente aquilo é a verdade? Ninguém. Mas quem estava presente no Big Bang? E ficou vivo esses 4,5 bilhões de anos para acompanhar toda a evolução como testemunha? Também não há ninguém. Do mesmo jeito que não temos ninguém que possa comprovar que foram seres de outro planeta que vieram para cá e trouxeram a vida para o nosso planeta. Ou até mesmo que exista vida, embora existem várias hipóteses de existirem vida em outros planetas. Portanto, não há uma teoria que tenha sido comprovada e tenha descartado todas as outras. O que eu quero dizer com isso? Se você tem fé em alguma religião, acredite na sua fé. Você não está errado. Mas não discrimine quem não acredita. Afinal, ele também tem o direito de acreditar na ciência, na ufologia ou em qualquer crença. Não quer dizer que você está errado, não quer dizer que ele está errado. Cada um tem o direito de acreditar naquilo que acha mais correto e tem que respeitar o que os outros acreditam também. Surgiram então os primatas, nossos ancestrais, certo? Mas o primeiro primata ainda era muito longe do ser humano atual. E ele começou a evoluir. O homem aprendeu a mexer com fogo ele começou a cozinhar a carne, a assar a carne. Primeiro ele começou a ver o local onde caía um raio e começou a ver que os animais que morriam ali, queimados, eram mais saborosos. Essas proteínas vão começar a fazer uma série de mudanças no ser humano, tanto físicas como comportamentais. E o ser humano vai começar a desenvolver uma série de habilidades que ele não tinha. Primeiro, ele andava com as mãos e os pés no chão. Ele vai aprender a deixar de ser um quadrúpede, ou seja, 4 patas, e vai virar um bípede, 2 pés e 2 mãos. O Homo erectus, o homem que anda reto. Esse homem vai aprender depois a ter uma certa habilidade com as mãos. Ele vai descobrir, por exemplo, que nós temos um dedo diferente dos outros. Os polegares opositores, porque são opostos. O único dedo que te dá o direito de agarrar alguma coisa, de segurar. Ele vai então adquirir uma habilidade nas mãos. O homem com habilidades, Homo habilis. E ele então vai continuar evoluindo e vai adquirir a característica de pensar. O Homo sapiens, o homem que sabe. E aí vai evoluir para o homem moderno, que é o Homo sapiens sapiens. Ou seja, o homem que sabe que sabe. Como assim, Márcio? O homem que sabe, sim. Porque no começo o raciocínio era um processo tão mecânico que o homem não tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele só via a forma de fazer algo e desenvolvia o pensamento. Até que ele vai começar a adquirir algo além de pensar, que é refletir, pensar sobre o que ele está pensando. E nós fazemos isso o tempo todo. Por que eu estou fazendo isso? Como eu posso fazer isso melhor? Você repensa o que você pensou. E aí você começa a criar uma coisa chamada consciência. Saber que você pensa.
saber que você sabe. Homo sapiens sapiens. E esse foi o nosso vídeo de hoje, onde eu respondi sua pergunta: de onde nós viemos? Como tudo começou? E vimos que existem várias possibilidades, certo? Porém, depois de muito evoluir, finalmente o ser humano virou o homem moderno, o Homo sapiens sapiens. E agora, o que será que vai acontecer na nossa próxima aula de história?